Se você está vindo para Guatemala, certamente você já ouviu falar aqui das ruínas de Tikal. São ruínas maias aí datadas de mais de 1000 anos atrás e elas são maravilhosas. Vou contar um pouco para vocês hoje aí, um pouco sobre a civilização maia e um pouco sobre essas ruínas. Bora lá! Meu passeio para Tikal foi incrível. Eu fui convidado pelo hotel Los Amigos, que fica na Ilha de Flores, bem pertinho de Tikal. Na verdade, é a cidade mais próxima ali para você ficar hospedado se você quiser conhecer as ruínas. Mas antes de falar de Tikal, vamos falar um pouquinho sobre a civilização maia. Quais são os principais aspectos da civilização, quais são as principais características desse povo e um pouquinho sobre a história deles também. Antes de falar dos maias, a gente tem que falar primeiro da região onde eles viviam, que aqui é a região da Mesoamérica. Lembrando que a divisão política dos países é uma coisa nova, né? Lá antigamente não tinha divisão política dos países, então os arqueólogos normalmente costumam chamar essa região de região da Mesoamérica, que é onde viviam diversos tipos de civilização. Os olmecas, os teotihuacanos, os astecas, enfim, e os maias também. Tá? E os maias, entre eles eram conhecidos como o povo da onde nasce o sol, que pra gente hoje a gente chama de leste, né? Então era o povo do leste, basicamente, porque os maias normalmente viviam onde hoje é a península de Yucatán, que compreende sul e sudeste do México, noroeste de Honduras, o leste da Guatemala e também Belize, o país de Belize. Então, essa região das penínsulas do Yucatán, eles ficavam porque eles tinham bom acesso para o Golfo do México, então eles tinham acesso para quase todas as outras culturas, né? Os outros povos, as outras civilizações aqui da região da Mesoamérica. E pensa nisso, né? Se existe um nome que é dado para os maias naquela época, existia muita interação entre eles, seja comercial, seja política e também seja bélica, tá? A gente vai dividir a história dos maias em duas grandes partes, assim, duas grandes fases. A fase pré-clássica e a fase clássica. O marco entre elas é o ano de 250 d.C. Antes dessa data, quando começou a era pré-clássica, a gente não sabe na verdade quando surgiu a civilização, porque existem algumas teorias, tá? Mas os maiores indícios dizem que a civilização maia começou a se formar ali por volta dos anos 2000 a.C., ou seja, 4000 anos atrás. Tá? E a fase pós-clássica, na verdade a fase clássica, ela vai de 250 d.C. até mais ou menos 1000, onde iniciou o declínio da civilização maia. Vou contar um pouquinho para vocês o que é esse declínio. Essa divisão de 250 d.C., na verdade, ela é feita porque é o início da estabilização de uma civilização maia como uma civilização forte aqui na Mesoamérica. Quanto mais surgia o contato entre eles, mais se dava como necessário a fundação de cidades-estado. Que são cidades-estado? Na verdade, essa é a principal diferença entre os maias e os outros povos aqui da Mesoamérica. Os maias, eles não tinham um imperador único desse povo. Eles tinham, dentro de cada cidade-estado, uma autonomia, uma governabilidade própria e um líder de estado aqui dentro das cidades. Por exemplo, aqui Tikal era uma cidade isso aqui e eles tinham sim um rei. E os costumes entre os maias eram parecidos, por exemplo, eles tinham muito costume bélico, então eles guerreavam muito entre eles, mas eles também eram unidos pela religião. E por isso, se vinha algum outro povo brigar com eles, aí os inimigos viravam amigos. Eles se juntavam todos os maias para não deixar o povo entrar aqui na região deles, que era aquela península de Yucatán, como eu falei. Enfim, a partir de 250, quando inicia a era clássica, a sociedade maia ela desponta ali como uma sociedade bem estabelecida aqui na Mesoamérica, principalmente pela agricultura de feijão, milho e abóbora, assim que eles sobreviviam. Não era diferente aqui com Tikal também. Tikal era uma das principais cidades do mundo maia e ficou principalmente conhecida ali no ano de 378, quando os teotihuacanos conseguiram fazer uma missão para vir para cá e fizeram uma aliança com Tikal, fazendo assim com que a força bélica, a força militar aqui dessa cidade fosse muito forte e eles ganharam uma autonomia e um poder muito maior territorial e aí se tornaram uma das principais cidades maias aí dessa época. Quando a gente fala dos maias, a arquitetura tinha um papel essencial na sociedade. Ela tinha uma função tanto social, pode ser comercial, também pode ser religiosa. A plaza, por exemplo, essa aqui é a plaza principal do Tikal. Ela tinha uma função mais social e comercial, enquanto os templos, como esse templo número 1 aqui da cidade de Tikal, tinham uma função um pouco mais religiosa. Também as estradas que interligavam as cidades, elas também tinham uma função mais religiosa, visto que eles tinham autonomia e não tinha tanta transição entre eles. Então as estradas eram usadas mais para procissão, para peregrinação e etc. Outra parte importante também da arquitetura, a gente pode falar das pirâmides, tá? As pirâmides, elas têm função, como vocês podem ver, elas sempre têm alguns níveis, e isso, na verdade, é o calendário deles. Eu vou dizer calendário, na verdade, é errado, tem que falar calendários. São 3 calendários maias principais. O calendário lunar, que ficava sob posse dos sacerdotes, ele era usado, obviamente, quando a lua faz o seu ciclo, e ele era usado pelos sacerdotes para fazer os sacrifícios e as oferendas religiosas que eles normalmente faziam. O calendário solar, eles usavam muito para conseguir controlar a agricultura.
Então, como aqui, por exemplo, igual o Brasil, a gente não tem as estações do ano bem definidas, eles tinham que ter um controle dos dias do ano muito bem certinhos para conseguir ver quando que ia ter rotação de cultura, quando que eles iam conseguir plantar, quando eles tinham que colher. Então a agricultura era muito controlada por conta desse calendário que ficava nas pirâmides. E o terceiro calendário é o calendário histórico, o calendário venusiano. É o calendário que tem um ciclo onde o início do calendário solar e o início do calendário lunar se encontram, e esse ciclo normalmente é de 52 anos, tá? Dizem que a sociedade, o calendário maia começou em 3114, no dia 24 de agosto, e o final do primeiro ciclo de 100 ciclos, na verdade, né? O final do primeiro grande ciclo de 5.200 anos acabava no 2012, que deu aquela história toda lá de que o 2012 o ano ia acabar, mas na verdade era simplesmente o fim desse ciclo de 100 pequenos ciclos de 52 anos, onde o calendário solar e o calendário lunar eles se encontravam no calendário maia. Você deve ter feito as contas aí, 3.114 mais 2012 não dá 5.200. Na verdade falta 74 anos, que são o ajuste ali do calendário, que na verdade conta com os anos bissextos também, porque o ano deles eles tinham 365 dias, e esse ajuste na verdade era a época que eles dizem de época de má sorte. Tá, então com esse ajuste daria exatamente os 5.200 anos, que são 100 ciclos de 52 anos deles. Olha que interessante, cara. E como eles sabiam disso tudo naquela época? Não sei, mas o povo era inteligente. Vou fechar agora a explicação um pouco dessa civilização maia, bem resumida para vocês, explicando o que é o Popol Vuh, que na verdade Popol em língua maia significa conselho e Vuh significa livro, é o livro do conselho. Na verdade esse livro dita como foi inventado o universo na cabeça dos maias, tá? E existe um pouco de ambiguidade, porque esse livro, na verdade, ele foi escrito no século XVI, ou seja, quando já existia uma interação entre os espanhóis e o povo maia. E também não estava no auge da civilização maia. Então, ainda assim, mesmo com esse livro, muita coisa ainda não é respondida sobre essa civilização e muita gente ainda busca achar. Inclusive, os hieróglifos que tem aqui nas cidades maias que eles encontram, só 85% de todas as letras, de todos os números, de todos os caracteres que eles usavam foram decifrados. Ainda falta 15% que até hoje ninguém sabe o que significa e não conseguiram fazer as junções para entender. Enfim, segue o trecho do Popol Vuh e vamos aí conhecer um pouco de Tikal. Essas foram, na verdade, as primeiras expressões. Não havia nenhuma pessoa, nenhum animal, nenhum pássaro, peixe, caranguejo, árvore, pedra, buraco, campo ou floresta. Por si só, o céu existia. A face da terra ainda não era visível. Por si só, o mar ficou represado. Agora eu vou contar pra vocês como é que foi meu passeio pras ruínas maias de Tikal. Tem vários horários de saída e a Los Amigos me indicou sair às 3 horas da manhã pra ver o nascer do sol lá de cima de uma das ruínas maias ali do Tikal. Enfim, depois de uma viagem de mais ou menos 1h20, 1h30, a gente chegou ali no Tikal. Trocamos o ingresso do parque pelas pulseiras e aí começamos a nossa caminhada em direção às ruínas. Cara, só o passeio que a gente tem aqui de manhã, de madrugada na verdade, né? Antes de amanhecer, já vale muito a pena, cara. É tudo muito lindo, até as ruínas de noite que a gente vê sei lá, o pano de fundo das estrelas com as ruínas. É sensacional, cara, muito bonito.
Depois do nascer do sol, quando o parque já está claro bastante para começar o tour, aí sim o guia começa a explicar pra gente sobre tudo que eu comentei com vocês. Mostra o mapa, mostra como funciona a civilização, mostra os principais aspectos, porque a arquitetura realmente é bem impressionante, como eles dominavam a astronomia, como eles dominavam a matemática e faziam disso realmente a vida deles, né? A função social que essas ciências tinham na vida dos maias. Enfim, o tour foi extremamente completo e detalhado. Por isso que eu recomendo para vocês, não tem como ir para Tikal e não ir com um guia bom, com um guia qualificado. Então procurem a Los Amigos Hotel assim que chegarem na Ilha de Flores e vão atrás de fazer um tour desse assim como eu fiz. Vocês não vão se arrepender. Inclusive, o nascer do sol foi indicação deles, foi recomendação deles. Como informação adicional, antes do nascer do sol, a gente ouviu o barulho de um macaco, chama macaco aullador em espanhol, né? E esse macaco fazia um barulho tão interessante que eu falei pra eles, cara, você consegue me mostrar esse macaco durante o dia? E olha aí, olha os macacos aí. Esse aqui é o macaco que fazia barulho ali, quando a gente acordou. Agora ele tá de boa, né? Faz barulho só de manhã. Mas tem vários, ali tem mais um, ó. Tá um pouco mais perto. Que loucura, cara. Enfim, esse é um passeio que vai ficar na minha memória. Eu, como amante da história, amante de geografia e amante de viagem, não tem como não me apaixonar por esse passeio para Tikal. Foi realmente incrível. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do passeio. E bom, já sabem, né? Eu tô viajando o mundo para visitar todos os países, literalmente, desse planeta. Então, se quiser conhecer mais histórias como essa, eu adoro história, adoro falar sobre história, adoro visitar lugares como esse. Então, me segue aí, se inscreve, curte, comenta, tudo aquilo para me ajudar. Vamos que vamos e fomos!